Meus dedos de ébano roçam a lombada gasta deste volume. O couro mais antigo que impérios esquecido estala ao se abrir, e o cheiro de mofo, ferro e desespero se espalha pelo meu escritório eterno. Por eras observei o palco da humanidade. Vi reis se tornarem pó e santos se afogarem em pecados ocultos. Mas o horror mais puro, o que ecoa na medula da existência, nunca é o grandioso, é o ridículo torcido. Esta noite, anoto sobre a máscara que nunca sorri o reflexo do riso que devora a alma. Falo da lenda que o vento sussurra nos circos abandonados da Europa. Palhaço fantasma. Dizem que onde sua maquiagem se desfaz, a realidade se quebra, e o espetáculo final é sempre o de um coração partido transformado em cinzas. É um conto sobre a alegria roubada e a vingança fria de um espectro vestindo a pele de um bufão. Seus sapatos gigantes pisam mais fundo do que pensam. O palco para essa tragédia, em tons de vermelho e branco, foi montado na gótica e melancólica cidade de Toledo, na Espanha, no ano de 1897. Toledo, com suas ruelas labirínticas e muralhas saturadas de história, sempre foi um imã para que rasteje sob a luz do dia. Naquele ano em particular, o ambiente já estava carregado. A bruma que subia do rio Tejo parecia trazer consigo não apenas a umidade, mas o peso da melancolia dos séculos. O rumor começou sutilmente, como o tilintar de um sino quebrado. Falavam de um circo itinerante, o circo das sombras ambulantes, que havia sumido de forma inexplicável após uma única, desastrosa apresentação na praça de Zocodover. As tendas foram encontradas, rasgadas e vazias, os animais silenciosamente abatidos, e a figura central, um palhaço chamado Gris, o mestre da alegria forçada, nunca mais foi visto, vivo ou morto. Soube do caso não pelos jornais, mas pelo odor no ar, um traço inconfundível de enxofre e lágrimas salgadas. Este é o cheiro da minha convocação. Algo que havia sido quebrado no tecido da realidade. E eu, a eterna registradora do infortúnio, abri esta página para capturar a essência da maldição, antes que ela se dissolvesse no tempo, como confetes molhados na chuva. A investigação oficial de 1897 foi tão inepta quanto previsível. A polícia da Guarda Civil local, liderada pelo teimoso e cético capitão Alonso Vargas, fechou o caso como desaparecimento coletivo. Contudo, 2 jovens aspirantes a jornalistas, Inácio e a destemida fotógrafa Clara, recusaram-se a aceitar o veredicto. Eles eram os primeiros a sentir a frieza que emanava do local onde o circo estivera. Inácio, um sonhador com óculos de aro de metal, estava obcecado pela lenda de Gris, o palhaço. Ele descobriu que Gris era conhecido por ser um artista de profundo desespero. Sua alegria no picadeiro era apenas um véu sobre uma alma atormentada, abusado e ridicularizado pelos seus próprios colegas circenses. Clara, mais pragmática, começou a fotografar a praça à noite com suas placas de vidro. Seus primeiros negativos trouxeram o primeiro sinal de que Gris não havia partido. Nas fotos, a neblina noturna ao redor da praça não era apenas água condensada. Em cantos isolados das imagens, onde não havia fonte de luz, ela capturava estranhas anomalias luminescentes.
orbes pálidas, quase brancas, que se moviam em padrões erráticos como balões, flutuando em uma correnteza invisível. Numa foto específica, tirada perto da entrada abandonada de um teatro, uma dessas orbes parecia assumir uma figura vagamente humana, alta, desengonçada, e para o horror de Clara, essa forma parecia usar um par de sapatos exageradamente grandes. O riso começava a ecoar. A neblina de Toledo se tornou uma cortina perpétua. O silêncio da cidade foi substituído por uma cacofonia intermitente de sons distantes e inexplicáveis. Inácio e Clara passaram a viver em uma espiral de privação de sono e medo. Os eventos se tornaram mais agressivos. Deixaram de ser apenas anomalias fotográficas. Nas madrugadas, ambos relatavam ter sentido o cheiro agridoce de maquiagem barata e pipoca queimada em seus aposentos, mesmo com as janelas trancadas. As pessoas nas ruas começaram a ter pesadelos compartilhados, com um palhaço de maquiagem rachada, cujos olhos estavam eternamente lacrimejando tinta preta. O som de uma risada alta e rouca, que parecia vir de lugar nenhum, começou a assombrar a biblioteca onde Inácio pesquisava. Certa noite, ao revelar uma nova placa fotográfica, Clara soltou um grito que rasgou a noite. A imagem capturava o interior de um armazém abandonado, onde ela suspeitava que o circo guardava seus materiais. No centro da foto, pendurados no teto, não estavam lençóis ou fantasias, mas dezenas de sapatos de palhaço, balançando de forma sincronizada como um coro macabro. E na porta do armazém, em contraste com a escuridão, estava uma silhueta alta, esquelética, que parecia observar a lente da câmera. Eu sentia a presença de Gris naquela noite. Não era um fantasma que procurava descanso. Era um espírito que buscava plateia para o seu espetáculo final de vingança. O clímax veio na noite de Todos os Santos. Inácio, consumido pela lenda, descobriu a verdade final no diário esquecido de um antigo domador de feras do Circo das Sombras. Gris, o palhaço, fora assassinado por seus colegas de circo, espancado até a morte e enterrado sob um picadeiro, no lugar onde ele deveria fazer as pessoas rirem. O motivo? Inveja de seu talento sombrio e o mais macabro de tudo, para roubar seu número de apresentação, um truque que envolvia hipnose e desespero. Naquela mesma noite, Clara, com uma coragem que só juventude pode ter, retornou à praça. Ela queria a prova definitiva e a conseguiu. Eu estava lá, pairando sobre o relógio da igreja, observando a cena desenrolar-se. A neblina se adensou e o som da risada se tornou um guincho agudo. Das sombras surgiu Gris. Ele não era um espectro etéreo, era uma figura visceral de terror. A maquiagem branca escorria como cera derretida, revelando a pele cinzenta por baixo. Seus grandes botões vermelhos estavam manchados de algo que parecia ser terra e sangue coagulado. Ele caminhou em direção a Clara, seus sapatos rangendo sobre as pedras. Quando ele estava a metros dela, o fantasma parou. O que seguiu não foi violência física, mas algo muito pior. Gris apenas a olhou, e naquele olhar, Clara viu o espetáculo final. Ela viu Gris sendo espancado. Cada golpe, cada risada dos algozes,
e o momento em que a vida se esvaiu de seus olhos. O palhaço não queria a morte dela. Ele queria que ela testemunhasse seu tormento eterno. Clara, com a placa de vidro em mãos, conseguiu capturar a imagem exata antes de cair. Naquele instante, senti que a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos se rasgou. O desfecho foi um silêncio cortante. Na manhã seguinte, Clara foi encontrada na praça. Não havia ferimentos em seu corpo, mas ela estava em um estado de catatonia. Seus olhos abertos e vidrados refletiam a imagem que não era a praça, mas o picadeiro de horror que ela havia presenciado. A placa de vidro que ela segurava continha a foto mais assustadora já vista. O palhaço fantasma estava lá, em foco perfeito, mas ele não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para além da câmera, diretamente para quem olhasse a foto. A reviravolta, porém, veio de Inácio. Depois de ver a condição de Clara e a imagem na placa, ele finalmente compreendeu a verdade do número de Gris. O fantasma não era apenas uma aparição. Ele era uma maldição com um único objetivo: a plateia eterna. O palhaço fantasma não precisava matar fisicamente. Ele precisava que sua história fosse vista e sentida. Ele forçava a testemunha a reviver seu trauma, roubando a alegria e a sanidade dela, transformando-a em uma espectadora silenciosa e eterna de seu próprio desespero. Inácio, aterrorizado, destruiu a placa fotográfica e todas as suas notas. Ele queimou o diário do domador de feras. Ele tentou apagar a lenda, mas já era tarde demais. Eu, a entidade das sombras, havia registrado tudo neste diário. A lenda de Gris não estava mais em Toledo. Estava agora nas minhas páginas, pronta para ser contada, vista e sentida novamente. E a primeira regra do circo é: o espetáculo deve continuar. Fecho este tomo com o som seco de couro contra couro. O cheiro de maquiagem queimada paira no ar e o fraco som de uma risada ecoa nos corredores da minha dimensão. Clara morreu anos depois, ainda catatônica, uma testemunha silenciosa de um horror que ela não podia esquecer. E Inácio, ele passou o resto de sua vida viajando, tentando de forma vã alertar contra o perigo da curiosidade. O palhaço fantasma, ele não precisa de um corpo. Ele só precisa de uma mente disposta a ouvir a sua história. E você? Você acabou de ler a primeira página de sua tragédia. Você agora é parte da plateia. Não ouse virar as costas para este palco de terror. O verdadeiro pânico está nas páginas que foram rasgadas e perdidas. Para descobrir o destino completo de Inácio, o que ele fez para tentar salvar e a pista macabra que deixei na última linha, você deve continuar a assistir. O show está apenas começando.